Olá, meu irmão e minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Messias Santos. Sejam todos bem-vindos a este nosso momento de reflexão na palavra de Deus. Se você é novo por aqui, aproveite, inscreva-se no canal para que possamos caminhar juntos nesta jornada de fé. Quero pedir também a todos os meus irmãos e irmãs que deixem um like no vídeo e compartilhem esta mensagem de Deus com seus familiares e amigos, para que eles também sejam abençoados ao ouvir a palavra de Deus. O desejo do meu coração é que todos sejam abençoados e edificados na fé em Cristo Jesus. Amém? A mensagem de Deus para o nosso coração hoje está no livro de Lucas 15, do 11 ao 32, onde Jesus nos ensina sobre a parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa,
ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, e mataste-lhe o bezerro cevado? E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo que alegramo-nos e regozijamo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Veja, meu irmão, veja, minha irmã, que palavra poderosa Jesus nos traz ao nosso coração, para nos ensinar sobre a sua compaixão, para nos ensinar sobre a sua misericórdia. Deus usa a parábola do filho pródigo para falar sobre a sua graça, falar sobre a sua graça salvadora, falar sobre o seu amor. Veja que Jesus está nos contando uma história onde um pai tinha 2 filhos e o filho mais moço pediu toda a sua herança ao pai, se despediu, foi embora e gastou tudo o que ele tinha herdado de seu pai, de forma que não agradava a Deus, que não agradava ao seu pai, de forma que desonrava ao seu pai. E este filho vai passar por uma situação muito difícil, onde ele vai gastar tudo o que ele recebeu do seu pai, a ponto dele vir a padecer necessidade, a ponto dele não poder se alimentar. E então ele vai, procura ajuda, e ele não encontra pessoas para o ajudar. Ele encontra apenas um homem que lhe oferece um emprego onde ele precisa cuidar de porcos, onde ele precisa alimentar os porcos. E neste momento ele vai perceber que a sua fome, a sua necessidade é tão grande que ele deseja se alimentar com a comida que ele servia aos porcos. E Jesus está contando essa história para nos mostrar o quanto Deus é benigno, o quanto Deus nos revela o seu amor. E quando este filho, o filho pródigo, ele cai em si, ele vai lembrar-se que na casa do seu pai, os empregados têm comida, têm alimento com fartura. E neste momento, ele está padecendo necessidade, ele está passando fome, porque ele fez algo desagradável, ele plantou algo ruim, algo nocivo. E neste momento, ele está colhendo as consequências de sua escolha, de más atitudes. Mas ele cai em si e diz: irei até meu pai e direi: Pai, pequei contra os céus
e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele toma esta atitude de voltar para o seu pai, de falar ao seu pai sobre a sua condição. Quando ele volta e se encontra com o seu pai, ele fala: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado o teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Mas o pai, movendo-se de íntima compaixão, o pai o abraça, o pai o recebe de volta. O pai chama os seus servos e pede para que eles possam servir ao filho que tinha se perdido, mas que foi achado. O pai restaura a dignidade do filho que foi perdida. O pai pede para que os seus servos venham com sandálias para calçá-lo, que os seus servos mate um animal e que todos possam celebrar e comer e alegrar-se pelo filho que está de volta em casa. Jesus está nos ensinando nesta parábola do filho pródigo, assim como ele nos ensinou na parábola da ovelha perdida e na parábola da dracma perdida, que o Senhor nos ama e que o Senhor busca nos restaurar espiritualmente. Deus tem demonstrado o seu amor para conosco, a sua compaixão. Apesar do nosso pecado nos afastar de Deus, do nosso pecado nos fazer perder os bens que Deus tem nos concedido. Deus tem uma vida nova para cada pessoa. O Senhor é quem restaura a nossa dignidade. O Senhor é quem restaura a nossa comunhão com Ele. É Deus que nos dá uma vida nova em Cristo Jesus. E quando o filho mais velho, que estava no campo trabalhando, servindo ao seu pai, ele chega em casa, ele vê aquela festa, ele vê toda aquela situação e ele chama um dos servos e pergunta o que está acontecendo. Aquele servo relata ao filho mais velho que veio o seu irmão e seu pai fez aquela festa, que o seu pai preparou, mandou preparar um banquete para servir ao filho. E o pai, percebendo esta situação, ele chega ao filho mais velho e começa a falar com o filho mais velho e pede para que ele entre na casa, para que ele celebre junto a restauração do seu irmão. E o filho mais velho começa a questionar ao pai, que sempre serviu ao pai, que sempre esteve ali junto com o pai e nunca tinha recebido um bezerro para comemorar, para festejar com os seus amigos. E o seu pai deixa bem claro que aquele filho dele havia se perdido, estava morto, mas reviveu, e que ele estava comemorando e que tudo que o pai tinha era dele. Então o pai chama o seu filho para fazer parte da comemoração, para fazer parte da celebração. Quando Jesus conta esta parábola e as demais parábolas, que são a parábola da dracma perdida e a parábola da ovelha perdida, ele está nos ensinando através dessa parábola, porque os publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para ouvir a sua mensagem. E os fariseus e escribas
questionavam, murmuravam contra Jesus, por Jesus estar comendo com pecadores e publicanos, por Jesus receber estas pessoas e ensinar a sua mensagem a estas pessoas. Então, Jesus passa a falar estas parábolas para nos mostrar a sua compaixão, o seu amor por todos nós. E às vezes nós nos sentimos tão justos, tão santos e nos engrandecemos, mas que sejamos humildes para aprender com o Senhor Jesus. Aprender sobre o amor, aprender sobre a fé, aprender sobre a compaixão. E que possamos guardar a palavra do Senhor em nossos corações e que possamos ouvir a palavra do Senhor com humildade e praticar a palavra do Senhor. Pois Jesus nos ensina que aquele que a si mesmo se humilhar, este será exaltado. Quando nós ouvimos a mensagem do Senhor, quando o Espírito Santo ministra em nosso coração e nós recebemos a palavra de Deus com humildade, nós compreendemos sobre a justiça de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a compaixão do Senhor. E nós compreendemos que nós somos pecadores, que nós somos filhos desobedientes, que necessitamos da graça de Deus, que necessitamos ouvir a orientação do Senhor, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus e do nosso Senhor. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus nos abençoe com a sua graça e salvação. E fiquem todos na santa paz de Cristo.